Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô na área de novo nesta quinta-feira, dia 11 de julho, dia da apresentação do Coutinho. E a gente tá aqui justamente para analisar esta coletiva de hoje, que foi histórica, a volta do cria Felipe Coutinho. Infelizmente, eu não pude comparecer a esta coletiva. Eu já tinha um compromisso marcado anteriormente, uma viagem para fazer, tenho um compromisso aqui em São Paulo por esses dias e infelizmente coincidiu de ser aí na apresentação do craque Coutinho. Se ele tivesse sido apresentado antes, se tivesse sido oficializado antes, aí eu poderia estar lá, marcar presença e para a gente poder tá de perto acompanhando toda essa movimentação, mas de qualquer maneira eu acompanhei pela Vasco TV, os colegas de imprensa questionando o jogador, a torcida lá fora também vibrando com a presença do cria, com a sua família, foi muito bom. E a gente está aqui justamente, eu resolvi fazer um vídeo especial hoje para eu poder tecer meus comentários, analisar aí sobre a minha ótica, o que foi esta chegada de Coutinho ao Vasco, que representa as primeiras palavras ditas pelo jogador aí. Então, meus amigos, dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo, me ajude a crescer no YouTube, é muito importante que você contribua aí. E por esses dias a gente vai tocando por aqui de forma improvisada, não vou estar no meu estúdio, mas a notícia é prioridade, a informação também acima de tudo. Então eu vou te trazer todos os detalhes de onde eu estiver. A gente sempre tem nossos informantes, a gente vai apurando e vai trazer vídeos especiais para vocês aí, porque a gente sempre carrega o Vasco no nosso coração. Bom, galera, Felipe Coutinho, hoje a coletiva do Felipe Coutinho, eu retrato ela, eu destaco ela numa só palavra: representou a essência vascaína. Uma apresentação muito descontraída, leve, o Vasco voltando a ser Vasco, com as suas raízes cruzmaltinas, com seu DNA de Vasco, que era o objetivo acima de tudo do Pedrinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Vasco não traz um cara com identificação com o clube. Óbvio, trouxe o Paê aí, que foi uma contratação também bombástica, que lotou o aeroporto do Rio de Janeiro, mas o Coutinho é um jogador, guardando as devidas proporções, lá atrás, no nível de que foi a volta do Edmundo, que foi a contratação desses jogadores que formaram no Vasco, saíram e voltaram, Romário, enfim. Então, é um jogador que representa muito para essa camisa do Vasco, é um jogador que vai ter um peso gigantesco também, botando o Vasco no cenário internacional, o Vasco naquela prateleira mais alta, porque o Vasco estava precisando desse movimento. O movimento do Pedrinho foi muito inteligente, Óbvio que contou muito com a participação do Felipe Coutinho, a gente já vinha falando isso antes aqui. O próprio jogador deixou bem claro que os esforços dele contaram muito nessa hora. O Coutinho ele teve N propostas, não quis ouvir. Teve propostas de rivais, de clubes lá da Europa, de clubes ingleses, de clubes inclusive lá do Catar, mas a cabeça dele era retornar ao Vasco, onde ele se formou, onde ele se criou, onde ele se fez homem. E o Coutinho hoje representa uma grande bandeira para o Vasco, uma bandeira da identidade, o Vasco resgatando a sua raiz. É bonito se ver isso, porque há muito tempo a gente não sentia, eu não estive lá, mas a gente de longe, e eu conversei com alguns colegas que estiveram, e eles tiveram também a mesma impressão do Vasco daqueles tempos áureos, de apresentando um grande jogador, um jogador identificado. E então, meus amigos, o que eu posso dizer para vocês, é uma emoção muito grande estar aí presenciando essa volta do Coutinho ao Vasco, um jogador que foi criado em São Januário, conhece cada cantinho, Eu tive esses dias aí conversando com uns treinadores que desenvolveram ele na base, inclusive tá aí uns 2 dias atrás eu fiz esse vídeo, e você percebe nas palavras deles, que
um grau de importância desse jogador, que já era visto naquele momento, e um atleta que se desenvolveu muito lá fora. Como o Coutinho disse hoje, ele amadureceu, ele teve os bons, os maus momentos, mas ele conseguiu traçar os seus objetivos do que ele queria. E um desses objetivos, depois de estar realizado, era esse retorno ao Vasco. Ele viu esse retorno neste momento, e mesmo no momento turbulento, diga-se de passagem, porque antes mesmo dele ter essa ideia de voltar ao Vasco, ele já sabia que o Vasco estava nesse processo de desgaste, um processo de ruptura da 777, no Brasileirão aí, entre trancos e barrancos, mas ele não desistiu em nenhum momento, porque o seu amor falou mais alto, sua lealdade a essa Cruz de Malta falou mais alto. Então o Coutinho, a seus interlocutores, sempre deixava claro: eu não quero ouvir proposta nenhuma, só o Vasco me interessa. E teve aí suas condições aceitas. O próprio Pedrinho hoje disse que ele não fez exigências, que fez indicações, sugestões. De qualquer forma, né, eu digo em relação ao Souza e ao Alex Teixeira, que já foram contratados aí. De qualquer forma, o Coutinho aí vale, né, isso tudo, porque é um investimento pesado no jogador que vai ter um peso dobrado, né, na marca Vasco da Gama, em termos técnicos acima de tudo, né? Então, naquele termos de imagem e dentro de campo, o Coutinho vai ser aí aquele diferencial, se ele realmente voltar a jogar aquele futebol que ele vinha jogando uns anos atrás, reeditar aqui no Vasco. Olha, você pode ter certeza, meus amigos, vai ser um diferencial desse time aí, botando aí o Verratti na cara do gol. Um jogador extraordinário aí, a gente espera que realmente ele consiga se readaptar ao futebol brasileiro. Não é uma coisa também assim tão fácil, né? A gente já teve alguns exemplos aí, o próprio Alex Teixeira, que era um grande jogador lá fora, chegou aqui, não correspondeu à altura, mas eu tô levando fé que o Coutinho, um pouquinho mais novo, um jogador com mais envergadura, né, vai dar certo nesse momento aí. Enfim, foi uma coletiva que o Coutinho abriu seu coração para o Vasco da Gama e mostrou o que realmente é a identidade ser Vasco, né? Isso é inclusive um exemplo para os jogadores que lá estão, né? Mostrar o que é a importância do Vasco da Gama para a história do futebol e para a sua história em si. Eu espero que os jogadores tenham assistido. Foi uma aula, realmente. E estou muito feliz pela contratação do Menino Couto. Outra coisa, Pedrinho, né, deixou claro nessa coletiva após a imprensa que o Vasco, além do Souza e do Alex Teixeira, vai em busca de mais 2 reforços para a posição. Inclusive disse que um jogador já estava praticamente certo, estava negociando, mas acabou andando para trás por causa da violência do Rio. Muito se especula aí que seja um zagueiro, André, que estava indo para o Corinthians, né? Mas a gente não sabe. Esses 2 jogadores que o Pedrinho citou, pelos rumores que falam nos bastidores do clube, seriam um zagueiro e um atacante, né? São 2 jogadores que o Vasco busca nesse momento, principalmente um zagueiro. O Vasco vem buscando esse profissional, já teve de olho no Dória, que infelizmente fechou com outro clube lá do México, teve com esse André Ramalho aí, que está indo para o Corinthians, e agora está mirando outros jogadores para o setor, e vem conversando aí com o Marcelo Santana, buscando esta contratação. A janela abriu agora, ainda tem tempo, né? E o Vasco ainda vai fazer movimentações nessa janela. Enfim, é bonito de se ver que o Pedrinho tá jogando, tá jogando aberto pro torcedor vascaíno, mostrando as condições, mostrando, apontando as direções e tendo uma transparência, né? E acima de tudo, comparecendo aos jogos, dando força aos jogadores, muito diferente da 777, que era uma coisa fria, distante. Os próprios diretores, quando estavam aqui, o antigo CEO às vezes nem compareciam, o diretor de futebol passado também não comparecia, enfim. Então mostra que é fundamental estar junto com esse grupo, né? Botar esse grupo para cima. E essa junção que o Pedrinho está fazendo junto com o Felipe
está sendo aí fundamental para alavancar a confiança desse grupo. E isso, associado a isso, ao Rafael, né, o técnico, que deu uma nova engrenagem, né, o Paiva deu uma nova engrenagem nesse elenco por todo o seu conhecimento das peças que tem em mãos. E agora vai ganhar o Coutinho. Muito se fala que ele possa estrear aí contra o Atlético Goianiense. Ainda estão vistas essas situações aí. Já está chegando também um colombiano aí. E vamos aguardar aí mais um homem de frente e possivelmente um zagueiro. É isso, galera. As boas novas estão voltando em São Januário. Muito feliz de ver um time aí, né, voltando às suas tradições, voltando a entrar nos eixos. E a gente espera que o Vasco mantenha esse equilíbrio e trilhe aí o caminho das vitórias para o time alavancar, crescer ainda mais neste Brasileirão. Bom, vou ficando por aqui. Esse foi o meu ponto de vista sobre essa chegada do Coutinho ao Vasco, sobre a apresentação do Cria hoje e sobre as palavras também do Pedrinho e toda a sua importância nesse cenário atual cruzmaltino. E agora eu gostaria de ouvir você. E aí, o que você achou dessa coletiva de hoje, da apresentação do Coutinho e dessa sua importância para o Vasco da Gama de agora em diante? Então, comente aí, participe e vamos interagir. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!